Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria e que prazer ter você conosco para juntos darmos continuidade aos subsídios da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho, deixa seu like e aproveita para deixar um comentário para edificação de todas as pessoas que assistirão estas aulas, esses subsídios da EBD. Pegue a sua caneta, pegue seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Hoje, como eu disse, nós falaremos mais um dos subsídios, dando continuidade aos subsídios dessa revista Separados para Deus. Hoje nós falaremos sobre a lição 9ª, que será lecionada no dia 26 de fevereiro de 2023. O tema é: a santidade é a marca do crente. O texto principal se encontra na 1ª de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O texto bíblico, na verdade, são 3 textos bíblicos. O primeiro, Êxodo 19, versículos 5 e 6, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. A introdução dessa revista fala justamente o que nós acabamos de falar no resumo da lição, que a santidade é exigida por toda Bíblia Sagrada, tanto nas páginas veterotestamentárias quanto nas páginas neotestamentárias, ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando falamos da santidade do Antigo Testamento, vemos que essa está diretamente relacionada com o tabernáculo, por meio dos sacrifícios de animais. Quando olhamos já para as páginas neotestamentárias, percebemos que a santidade está diretamente relacionada ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós temos o olhar para a dispensação mosaica ou a dispensação da lei, que fala todo o tempo de Moisés, o tempo do tabernáculo, o tempo da lei mesmo, nós temos que essa é dada por meio de sacrifícios e rituais que utilizavam os animais, que é todo o processo ritualístico do tabernáculo. Mas nas páginas do Novo Testamento, nós temos o sacrifício de Cristo como cordeiro sem pecado, sem mácula, que se entregou por nossas vidas, trazendo-nos o processo da justificação, ou melhor, o ato da justificação e, claro, o processo da santificação. O Antigo Testamento, separando agora para o Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio dos rituais realizados no tabernáculo, como eu bem disse agora para vocês. Esse tabernáculo, tabernáculo terrestre, é uma sombra que Moisés viu do tabernáculo no céu. Perceba o que eu estou lhe falando. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. O escritor vai dizer da seguinte maneira: os quais serve de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, o tabernáculo de Moisés, se assim eu posso dizer, o tabernáculo terrestre é uma sombra daquilo que foi mostrado para Moisés, como explica Hebreus capítulo 8, versículos número 5. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Como nós já vimos, toda a Bíblia fala do assunto de santificação.
Porém, ao observarmos as partes do Antigo Testamento, é impossível falarmos sobre santificação no Antigo Testamento sem trazermos atenção especial ao livro de Levítico. O livro de Levítico é conhecido também por alguns estudiosos, alguns comentários bíblicos, como o Código da Santidade ou Código da Santificação, pois a primeira vez que aparece esse assunto de santificação no quesito de ser santo como ele é santo, é justamente no livro de Levíticos. O capítulo 19, versículo 2, ressalta dizendo: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o livro de Levítico apresenta 3 temas importantes que se sobressaem nas páginas levíticas. O primeiro tema é a expiação, que era feita e era realizada através dos sacrifícios de animais, procedimentos sacrificiais que diz a respeito à remoção de pecado, à remissão de pecados. Segundo assunto importante é a restauração da comunhão com Deus. Eu acho que eu até anotei isso daqui para você. Aqui, ó. Pronto. Restauração da comunhão com Deus. Como essa restauração acontecia? Através da expiação, através do sacrifício de animais, a pessoa era perdoada e então se realigava, se religava com o próprio Deus, trazendo a restauração da comunhão que uma vez foi perdida, interrompida por causa do pecado. O terceiro assunto que sobressai nesse livro é a santidade do povo, a maneira que esse povo deveria viver. E são dadas, através das leis levíticas, 613 leis de como o povo deveria se comportar, de como deveria ser o comportamento e a ação desse povo. Ou seja, o livro de Levítico é um livro para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador de um animal e para mostrar o padrão divino da vida santa e de quem deve ou de quem é um escolhido de Deus. Nesse caso, o povo de Israel como povo santo, como povo escolhido, como povo eleito para tal obra. Essa ideia de instrução, essa ideia de colocar como deve ser um comportamento de um povo escolhido, um povo separado, um povo que foi eleito, essa ideia de padrão, de estilo de vida ofertado por Deus através do livro de Levítico, é por ocasião de uma pauta. E esta pauta é a aliança. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando nós falamos de povo escolhido, de povo separado, de povo santo e de povo eleito, que no caso do Antigo Testamento é o povo de Israel, Deus fez uma aliança, Deus fez um concerto, Deus fez um pacto com esse povo. E o que trazia de diferente esta aliança para o povo? Deixa eu trazer um pouco para os nossos dias, para que você entenda, então, os dias do Antigo Testamento. Quando se fala em aliança, que esse povo fez uma aliança com Deus, está dizendo que a partir daquele momento, o povo que tem uma aliança com Deus é um povo diferente, porque a aliança fala de compromisso, a aliança fala de fidelidade. Quando eu coloco essa aliança na minha mão, no meu dedo, anelar, eu estou dizendo que a aliança está me tornando uma pessoa diferente. A que ponto? Não só a aliança física, mas principalmente a aliança que eu fiz com a minha esposa, que está no meu coração. Então, esse povo, ao fazer uma aliança com Deus, eles estão trazendo a público que eles são diferentes. Eles não são mais solteiros. Eles não vivem a vida do bel prazer. A aliança torna o casado diferente do solteiro. Então, a partir do momento que a aliança que está no meu coração, simbolizada pela aliança que está no meu dedo anelar da mão esquerda, eu estou dizendo para todas as outras mulheres, eu tenho um compromisso, eu tenho uma fidelidade, eu não vivo mais a vida de solteiro.
aonde eu podia conversar com uma, podia conversar com outra, podia agir de tal maneira, podia me comportar de tal maneira. Mas agora eu estou dizendo, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho fidelidade para com ela, eu tenho respeito para com ela. O que o povo está dizendo são exatamente isso. Que a partir daquele momento que eles têm uma aliança com Deus de Israel, eles são diferentes dos demais povos. E eles não podem adorar outros deuses, porque eles já tinham um casamento com Deus de Israel. Consegue entender essa analogia que eu acabei de fazer? Portanto, os israelitas são várias vezes advertidos. Várias vezes para que não adorem ou não façam e não adotem as práticas dos demais povos, porque a partir de então eles deveriam ter uma marca, a marca da aliança, a marca da santificação. No Antigo Testamento, a santidade, como vimos na introdução, é diretamente relacionada à lei de Moisés, diretamente relacionada ao tabernáculo, à prática da justiça. Mas como era esse tabernáculo? Quando nós olhamos para a página que eu falo de aliança, quando nós olhamos para as páginas, principalmente de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, de Números, nós vemos a importância do tabernáculo. Como era tido esse tabernáculo? Aqui nós temos as tendas, ou as tribos de Israel, separadas em volta do grande tabernáculo de Deus, no meio do seu povo. É por isso que lá em João capítulo 1, versículo 14, quando diz que ele habitou, que ele veio entre nós, a palavra no grego ali é tabernaculou-se. Por quê? O tabernáculo ficava no meio do povo de Israel, no meio das tribos de Israel. E o tabernáculo é esse daqui. Aqui você pode ver a porta, ali tem o altar de sacrifício, ali a pia de bronze, e esse local que você vê, uma casa maiorzinha, você tem o lugar santo e o lugar santíssimo. O que eu estou falando é justamente isso daqui, ó. Aqui o tabernáculo, aqui as paredes, tinha a porta de entrada, tinha o lugar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Mais à frente nós tínhamos a pia de bronze, onde era usada para lavar as mãos dos sacerdotes, depois que ele ofereceu o sacrifício de animal, e essa porta que dá acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Deixa eu falar de cada item de forma separada. O primeiro item que nós vemos no tabernáculo é o lugar de sacrifício. Como você pode ver, não é um local pequeno, tá? Não é, deixa eu trazer para o nosso contexto novamente aqui, sem ser forçado o texto, mas era uma espécie de churrasqueira, tá? Não era uma churrasqueira como você vê na sua casa, pelo contrário, era uma grande churrasqueira, era um grande altar de sacrifício. O que eu estou falando é isso daqui, aonde os sacerdotes levavam as ovelhas, levavam os bois, levavam os touros como expiação de pecado. Como era feito isso? O sacerdote cortava os animais, separavam as vísceras, separava as gorduras, tirava o sangue, esborrifava nos 7 cantos do altar, ou nos 4 cantos do altar, colocava o sangue também na orelha, fazia todo o ritual levítico, eu não vou falar para não ficar demandando tempo, e depois queimava a carne desse animal. Depois de fazer o sacrifício, ele se direcionava para a pia de bronze, onde o sacerdote iria lavar as suas mãos, onde ele iria se purificar para depois, então, entrar no lugar santo. O que vale a pena a gente falar? Quando você vê essa área externa, nós estamos falando do átrio. Olha que interessante, tá vendo esse lugarzinho aqui, esse sacerdote, esse levita, que está cortando o animal, nesse caso uma ovelha, ele está preparando para o sacrifício. Aqui a gente vê um boi, aqui a gente vê outro animal, a gente consegue observar essas questões que dá para a gente trazer ilustração na nossa mente. Mas esse lugar externo era o átrio. Aqui os israelitas, o povo, poderia até mesmo entrar, mas a partir desta casa maior, que é o lugar santo, que é o lugar santíssimo, somente o sacerdote, no caso do lugar santíssimo, o santo do santo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que fazia adentrar esse local. Então, deixa eu voltar para lá. Aqui. Pronto, aqui nós temos a pia de bronze, onde ele se lavava, como nós já acabamos de falar. Então, nós passamos a entrar
dentro desse local, que é o lugar santo. Aqui você pode ver que do lado direito tem a mesa da preposição, que é a mesa dos pães asmos, do lado esquerdo o candelabro, na frente da entrada do lugar santíssimo, nós temos o altar de incenso. Para que nós possamos ver isso melhor, eu estou falando do candelabro, eram as 7 vertentes ali que simbolizam, em Isaías capítulo 11, fala dos 7 espíritos, ou isso mesmo, os 7 espíritos de Deus. Dá uma olhadinha lá, capítulo 11 de Isaías, versículo 1 e versículo de número 2, fala sobre essa tipologia do candelabro, que o sacerdote deveria manter acesa, porque era o candelabro que iluminava o lugar santo. Quando nós olhamos para a 1 de Samuel, capítulo número 3, nós vemos que a lâmpada do lugar santo estava se apagando. O que estava se apagando? Justamente o candelabro, e era responsabilidade do sacerdote alimentar esse candelabro para que pudesse iluminar o lugar santo. O que eles tinham que fazer? Tinham que pegar o espevitador, que é como se fosse um graveto muito grande. Esse espevitador colocava em cada uma das hastes do candelabro, tiravam a gordura, tirava as cinzas também que estavam em volta do candelabro e reacendia ou alimentava o fogo que iluminava o lugar santo. Muita coisa, né? Mas é muito interessante também. Aqui nós temos a mesa da preposição, ou a mesa dos pães asma, que tinha 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel, que era sempre necessário ter sobre esta mesa. Aqui nós temos o altar de incenso, antes dele entrar no lugar santo, ou no lugar santíssimo, no santo do santo, tinha esse incenso que ele tinha que também prestar adoração. Quando eu olho isso na imagem da cruz de Cristo, aqui sim, esqueci de falar sobre isso, o lugar santíssimo tinha a arca tinha esses utensílios, as leis de Moisés, a vara de Arão, enfim, tá tudo aqui. Essa arca colocava no lugar santíssimo, e somente o sumo sacerdote teria acesso ao lugar santíssimo uma vez por ano. Se eu coloco o tabernáculo na sombra da cruz, eu consigo ver claramente todos esses passos. Aqui eu tenho, como eu disse, o altar de sacrifício, a pia de bronze, a mesa da preposição, o candelabro, o altar de incenso e lá na frente a arca da aliança. Por que eu coloco a sombra de Cristo? Porque tudo isso existe uma tipologia para os nossos dias. Por exemplo, quando nós falamos sobre a porta do tabernáculo, nós fazemos referência ao próprio Cristo, que diz: eu sou a porta. E aquele que quiser entrar, achar passagem, tem que passar por mim, disse Jesus. Quando nós falamos sobre o altar de sacrifício, nós vemos que o maior sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário. O cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Só que quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós temos que passar por qual ritual? O ritual da purificação, da limpeza, que para nós é o batismo nas águas. Então passamos pela etapa da pia de bronze. Quando nós entramos no lugar santo, nós temos do nosso lado esquerdo o candelabro, que fala sobre o Espírito Santo. Quando falamos sobre a mesa da preposição, falamos também do alimento, falamos da ceia do Senhor. Aquele que passa pelo batismo, recebe o Espírito Santo, é purificado, é limpo, ele se assenta à mesa do Senhor, à mesa da preposição, nesse caso do tabernáculo. E nós também temos o altar de incenso, que é lugar de adoração. Então olha que interessante, aquele que aceita o sacrifício de Cristo, aquele que crê no sacrifício de Cristo, passa pelo batismo, recebe o Espírito Santo, se assenta à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, ele tem uma vida de adoração íntima, porque o Espírito Santo o induz a isso. Como disse João capítulo 16, o Espírito Santo vem também para fazer em nossas vidas que Jesus e o Pai sejam glorificados e nos instruir na palavra de Deus. E por fim, nós entramos no lugar santíssimo, que é o usufruir da presença de Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa tipologia do tabernáculo no Novo Testamento, agora no tópico de número 2, que fala sobre a santidade contínua ou continua exigida no Novo Testamento.
Se no Antigo Testamento a recomendação de Levítico 19, versículo 2 é santos sereis porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, nesse mesmo contexto, o apóstolo Pedro cita na Epístola 1, versículo de número 1, versículo 15 e 16, dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A principal marca que deve identificar a igreja neste período pós-moderno continua sendo a santidade. Continua sendo a aliança feita na cruz do Calvário com a sua igreja. A lei é insuficiente para salvar o homem. Por isso, ela serve de preceptora para se achegar até a Cristo. Paulo deixa mais evidente, mais claro o que eu acabei de falar, que a lei é insuficiente, mas ela serve como preceptora, como caminho até a chegada de Cristo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23, dizendo: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrado para que aquela fé que se havia de manifestar, se manifestasse. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Tiago, mas o que é aio? No grego, a palavra aio é a mesma que paidagogos, que significa uma pessoa que está instruindo, uma pessoa que está conduzindo uma criança. É a ideia de tutor, é a ideia de conselheiro, é a ideia daquele que conduz, daquele que orienta, daquele que conduz alguém até determinado local. Então, quando diz assim, versículo 24, de maneira que a lei serviu de condução para Cristo. A lei serviu de tutora para nos levar, para nos conduzir a Cristo. E o versículo continua, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, já não estamos debaixo do paidagogos, já não estamos debaixo da lei. Versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Essa lei tinha a função de conscientizar o ser humano da sua miserabilidade e apontar que é insuficiente para a salvação do homem e que realmente quem salva é Cristo na cruz do Calvário. Como vimos, a lei tem a intenção de nos levar ao sacrifício de Cristo. Esse sacrifício é acompanhado de sinais. Mateus 27, versículo 51 e versículo 56, fala que teve vários sinais no sacrifício de Cristo. Por exemplo, o véu da separação do templo, o terremoto, as rochas se fendem, os mortos ressuscitam. Esses sinais, se eu posso elucidar um dos principais dele, é justamente o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Essa separação do lugar santíssimo, que é o véu do templo separava o lugar santo, que é o lugar de candelabro, mesa da preposição e altar de incenso, separava da arca da aliança. Então tinha um véu que separava esses dois ambientes. Então o véu era a separação do lugar santíssimo, símbolo da inacessibilidade do ser humano até a Deus. Só que quando Jesus é sacrificado, ele morre no rude madeiro, sacrificado no Calvário, a ação que acontece é que o véu do templo se rasga. Tiago, mas como era esse véu do templo? Assim como eu coloquei para você, ele era muito grande, de acordo com as descrições judaicas do templo. Essa cortina era realmente enorme, media cerca de 9 metros de largura por 18 metros de altura, e a espessura dessa cortina, desse véu, eram de 10 centímetros, ou seja, espesso, largo. Só que o texto vai dizer que quando o sacrifício é dado de Cristo, o véu se rasga de cima para baixo, nos levando a entender que foi uma ação divina e não uma ação humana. Foi de cima para baixo e não de baixo para cima. Agora, quem crê em Cristo, por meio do seu sacrifício, tem um privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. O próprio Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Cristo. Então, o que nos dá acesso hoje ao santuário, ao Santo dos Santos, à Arca da Aliança, a presença de Deus, é a carteira do sangue de Cristo. Quando eu falo carteira, eu falo de cartão de acesso. Porque foi o sangue de Cristo, uma ação divina de Deus, que rasga o que trazia inacessibilidade humana, agora é rasgado e nos leva à acessibilidade. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Esse sangue que é sangue precioso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala da importância desse sangue. Esse sangue é expiador, é redentor, é propiciador, é justificador, é assinalador, é protetor, é santificador e é pactual. Eu passo mais um slide, o tópico número 2, fala sobre o crente sendo separado, tornando-se embaixador de Cristo. Vamos ver isso? Abra a sua Bíblia aí. Na segunda expressão de Paulo, a carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 20. Então eu vou abrir aqui, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, olha, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Mas quais são as características de sermos embaixadores de Cristo? Ou quais são as responsabilidades? Primeira responsabilidade, ou primeira característica, é que aquele que é o embaixador de Cristo, aquele que é o embaixador, ele é de outro país, de outra nação, de outro reino. Então entenda, se você é o embaixador de Cristo, você não é dessa terra. Você está nessa terra, mas não pertence a esta terra. Você está no reino dos homens, mas o seu reino é o reino dos céus. A segunda característica é que está residindo como estrangeiro em determinada nação. Como eu acabei de dizer, você está, mas você não é. Nós estamos, mas nós não somos daqui. Terceira característica, está representando um país ou alguém. Você está aqui e as pessoas olham para você porque você é um representante de Cristo. E como você tem um representado nesta terra? Na sua escola, no seu trabalho, na escola dominical, na igreja, aonde quer que você vá, como você tem o representado. Quarta característica, o embaixador de Cristo é movido pelas instruções do superior, no caso do próprio Cristo. O embaixador só faz aquilo que o superior, que Cristo, ordenar. Tiago, quais são as ordens do nosso superior? Está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Quinta característica, está à disposição e pronto para obedecer. Todo embaixador, ele está pronto em todo o momento para obedecer à voz do seu superior. Sexta, olha, eu estou passando, não está passando aqui, pronto, agora passou. Sexta, deve estar sempre em contato com o superior. Então não existe um embaixador de Cristo aqui na terra que não tenha vida de oração e contato com o seu superior Cristo. E sétimo e último, é o mensageiro do seu país. Nós estamos aqui para anunciar uma mensagem, e esta mensagem de boas novas para aqueles que precisam ouvir esta palavra. Terceiro tópico fala sobre o culto racional do Novo Testamento. Então, ora, nós já falamos sobre o crente e a marca no Antigo Testamento, o crente e a marca no Novo Testamento e agora o culto racional no Novo Testamento. Nós já falamos como o culto acontecia no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento é diferente. O grande diferencial entre o crente e o culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a forma de adoração e a busca de santidade. O culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega não um sacrifício de animal, mas a sua própria vida. O corpo do crente passa a ser um lugar de encontro, de comunhão, de templo do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que me leva a entender que o culto não deve ser uma vez por ano para entregar sacrifício de animal, não deve ser uma vez por semana, no domingo, o culto deve ser diário, porque o nosso corpo
é templo do Espírito Santo. Tiago, mas eu sou igreja. Não, você é templo. Igreja é quando você se reúne e quando você está em comunhão com os seus irmãos. Guarde isso. Na nova aliança, o crente não precisa mais de intermediários como sacerdotes ou sumos sacerdotes que falavam em nome do povo. Não, pois cada crente hoje é sacerdote santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A 1 de Pedro, versículo 9, 10, do mesmo capítulo 2, também fala: mas vós sois gerações eleitas. O que é eleito? É ser escolhido. E sacerdócio real fala do cargo, ou melhor do que isso, da incumbência que pela morte de Cristo foi nos dada de sermos sacerdotes e termos acessibilidade ao lugar santo. A nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, o embaixador é isso, trazer a mensagem de Cristo com ele para anunciar. E o texto ratifica dizendo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu concluo esta lição dizendo para você: aprendemos que a santidade é a marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, como revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdote santo para oferecer um sacrifício agradável e um sacrifício santo para Deus. Dessa forma, nós terminamos a nossa aula, o nosso subsídio, e eu quero te agradecer pela presença, mais uma vez, de estar conosco. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe sempre e até a próxima, se Deus quiser.